Maravilha! Vamos iniciando mais uma live. Live 24 de 40. E. Nossa, eu tava refletindo agora um pouco aqui, cara. A gente tá quase na 25, né, irmão? Porra, eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando, aumentando o meu domínio sobre o mundo. A gente vai falar sobre isso hoje. E quando eu aumento a estaca da minha mente, ganho consciência, eu saio da minha zona de conforto, eu aumento o meu domínio sobre o mundo e, cara, você expande, você fica mais feliz, tem mais alegria, tem mais... É incrível, é incrível. Então, estamos aqui, excelente dia, iniciando mais uma live. Nessa live a gente vai falar sobre domínio sobre o mundo e vamos entrar um pouco na pauta de frequência, tá? Como que você vibra. Não vamos entrar tanto no conceito científico da coisa, não dá tempo, mas a gente vai entrar um pouco no... Eu falo, né, que é uma das minhas atividades, as minhas funções, vamos falar assim, no meu propósito, tá muito atrelado. Eu falo highlights, apresentar janelas de mundo diferente. Porque a partir daí você tem possibilidades de mundos diferentes. E quando você, por meio de um conhecimento que eu te apresento, você enxerga novas possibilidades de mundo e você aprende como fazer, você já muda o seu futuro. Você entende isso? Quando você aprende alguma coisa nova, e de preferência, não de preferência, mas quando eu ensino, logicamente, no sentido de, não preferência, né, mas isso me traz prazer, né? Então tem a ver com o meu propósito, tem a ver com o porquê que eu tô fazendo isso aqui, né? Quase 25 dias úteis. A gente já tá falando aí de talvez mais de 30 dias. Deixa eu só relembrar o dia da primeira live. A primeira live aconteceu, olha só, exatamente no dia 29 do mês passado. Caramba, tá vendo aqui? Dia 29/5 eu iniciei essa jornada. E hoje é 29/6. Incrível, cara, incrível. Um mês, 30 dias corridos, 24 encontros. E, porra, cada dia que eu faço isso aqui eu fico mais apaixonado por isso. E é por isso que eu continuo fazendo, logicamente. Vamos falar um pouco então sobre domínio do mundo. O seu domínio sobre o mundo. A gente tá acostumado com uma zona que a gente entende que é a zona de conforto. Deixa eu só abrir aqui umas anotações. E essa zona de conforto, tá? Ela representa... Bom dia. Bom dia. Aqui tá... Essa zona de conforto, ela representa os nossos... Basicamente, em outras palavras, os nossos resultados, tá? Tava vendo aqui, né? Daí do nada eu vejo aqui, tem pessoa nova, né? Seja bem-vinda, né? E a zona de conforto, ela, de certa forma, nos permite atingir alguns objetivos, alguns resultados, tá? Isso tem a ver com o domínio sobre o mundo. Tá? Então, os teus resultados que você já tem hoje está atrelado à tua zona de conforto. Olha que louco isso. Ah, mas eu acordo cedo todo dia. Ah, eu faço, no caso aqui, né, 30 bolos por dia.
Cara, isso de certa forma já está na tua zona de conforto, porque meio que você já entende que é isso. Agora vamos pensar que você vai duplicar o seu faturamento. Isso está fora da tua zona de conforto. Então, isso não está na tua zona de domínio de mundo. Entende? Então, você não domina isso. Você não expandiu o seu domínio sobre o mundo. Tá? O que é se autodesenvolver? O que é o conhecimento nisso? É você a todo momento estar jogando, expandindo o seu domínio sobre o mundo. Olha que louco, olha que massa, olha que da hora isso. Tá? E isso se dá para algum conjunto de alguns fatores. Tá? E basicamente são 3 pontos aí que a gente precisa se observar para a gente abrir, expandir o nosso domínio sobre o mundo. Rian, seja bem-vindo. Quais são esses itens? Que se dá, na verdade, é um item que são itens que formam basicamente uma estratégia. Tá? Uma estratégia ela é formada por 3 itens, tá? Que é recursos internos, tudo que eu sou, tudo que eu tenho dentro de mim, tudo que eu tenho de capacidade, de crenças, isso é recursos internos. Existe o ambiente externo, que é aquilo que está fora de mim e eu não tenho domínio, não tenho controle. Então, o ambiente interno é tudo que eu sou, meu background, a minha criação, as minhas crenças, e eu tenho 100% de controle sobre os meus recursos internos. Não 100%, mas enfim, no ponto de vista mental. Né? E recursos externos está fora, governo, colaborador, processo, empresa, está tudo fora. Você tem influência. Quanto mais perto de você tem mais influência, quanto mais longe você tem menos influência. Mas você não define. Assim como o governo influencia sobre a tua vida, não necessariamente ele define. Perfeito? E daí tem o terceiro item que define uma estratégia, que é o objetivo. Então, o casamento dos meus recursos internos mais o domínio do ambiente externo em prol do objetivo vai fazer eu chegar ou não no objetivo. E isso é a estratégia que você vai adotar para você se portar mediante a sua vida. Tá? Então, o mindset, né, que é a palavra que é meio zoada aí, né? Mas enfim, mindset, o que é? Configuração mental. A sua configuração mental vai definir quem você é, baseado em como que você vai se portar mediante a vida e vai expandir o seu domínio sobre o mundo. Olha que louco. E quando você expande o seu domínio sobre o mundo, você atinge novos resultados. Então tem uma frase que eu acho linda. Tá? Essa frase eu escutei do Paulo Vieira. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. E mais, tá? O ambiente define. Então, se você tem que estar cercado de amigos medíocres, você é puxado por esse ambiente. Mas se você começa a andar com pessoas de alto nível, você é puxado por esse ambiente também. Perfeito? Então, quando você se movimenta, tá? Sai o tempo todo. Né? Eu falo, tem uma frase também que é um conceito, na verdade, que a zona de conforto tem que ser a nossa zona de descanso. A gente tem que estar o tempo todo fora da nossa zona de conforto, porque é ali que está morando as oportunidades. É ali que mora realmente o jogo do progresso. O jogo do progresso é fora da zona de conforto. Perfeito? E quando a gente entende esse jogo e a gente configura nossa mente, que é o mindset, tá? A gente entende que plano de vida e plano de negócio, eles têm que se conversar. Porque vida profissional e vida pessoal, na verdade, é só um termo técnico, porque o que existe é vida. Perfeito? O que existe é vida. Entende?
Então, se os teus objetivos pessoais é ter uma vida de liberdade, vamos falar assim, cara, viajar, enfim, e você tem às vezes um negócio físico, isso vai te causar frustração. Da mesma forma que você pode estar num trabalho que você gostaria de viajar mais, só que também o trabalho é físico, você tem que estar ali todo dia, da segunda a sexta-feira, e não tem possibilidade de flexibilidade, não tem possibilidade de você trabalhar de remoto, por exemplo. E isso não está alinhado. Esse casamento de plano de vida e plano de negócio é muito importante para de fato você chegar, gastar sua energia de forma mais eficiente. Ou seja, você começa o dia às vezes com muita energia e você chega a 3 horas, 4 horas da tarde já totalmente descarregado. Porque você está colocando muita força para fazer aquela coisa dar certo, aquele negócio dar certo, aquele trabalho dar certo. Porque ele está, no fim das contas, está descasado o seu plano de vida com o seu plano de negócio. Então é muito importante a gente se atentar a isso. E isso, cara, é só a parte cognitiva da coisa. Tá? Só a parte cognitiva da coisa. Você já tendo uma estratégia, uma mentalidade ajustada, uma vida alinhada, você já consegue, de certa forma, atingir um nível de satisfação, um nível de felicidade. Eu acredito que uma vida plena, ela começa com você se dar bem com seus pais, você se relacionar. Tá, primeiro você se resolve. Primeiro você se dá bem com seus pais. Isso é profundo, tá? Resolve as tretas que você tem internamente, não treta externa. Depois você resolve as tuas tretas internas, tá? Teus problemas, teus desafios, tuas crenças. Depois você se conecta com um parceiro ou parceira. Por você já estar bem resolvido com seus pais e ser bem resolvido, quando você se relaciona de forma plena, porque você já é feliz sozinho. Então, você escolhe ser feliz junto com aquela pessoa. Então, isso exige um nível de maturidade incrível, tá? Depois que você atinge esse nível de maturidade, olha que eu não estou falando de dinheiro, tá? Você vai ter filhos. E quando você tem filhos, você chega num outro nível de estágio de vida. E a partir daí, quando você de fato convive muito bem com isso, treina seu filho, você resolveu suas tretas, por conta disso você é um pai amoroso, uma mãe amorosa, você de fato consegue estar presente, você não dá só dinheiro, você dá presença, porque é isso que a criança precisa. Você atinge nessa pirâmide a prosperidade. E a partir daí, quando você atinge a prosperidade, você acessa, olha que louco, tá? Lógico, você vai ter que entender esse jogo, né? Mas você acessa uma frequência de abundância, tá? E quando que cada estágio dessa pirâmide é atingido do ponto de vista cognitivo? Como que você interpreta isso? É quando ganhar ou perder a vida é passar de fase de Pokémon e evoluindo. Excelente, excelente. Cara, é isso, cara. Se a gente parar de crescer, de evoluir, a gente, cara, morre. É aquele senhorzinho que se aposenta e dá 2 anos, ele era puta ativo, daí dá 2 anos ele morre, tá ligado? Do nada, assim, não tinha... Cara, porque ele parou, velho. Parou de sonhar, parou de ter um objetivo. Claro que eu tô dando aqui um exemplo bem escrúxulo, né? Um exemplo bem direto. Mas é muito comum você ver isso, principalmente nas famílias. O senhorzinho que era extremamente feliz, ativo, trabalhava. A família, por algum motivo, forçou ele a ficar em casa. E, cara, deu 2 anos, ele faleceu. E daí, dá 2 anos, no máximo, a esposa ou o esposo falece também. Tá? É muito comum, porque, cara, você para. A vida é evolução o tempo todo.
né? Você tem que ser extremamente grato por aquilo que você tem e é. Primeiro você é para ter, né? Primeiro, então não inverta essa ordem. Você é e você tem, né? Mas você está todo dia insatisfeito. Você não pode ser ingrato, porque ingratidão é uma frequência de escassez. E frequência de escassez te afasta da prosperidade, da abundância. Cara, isso aqui é incrível estudar esse negócio, tá? Então, existe uma escala de hertz, de frequência, baseada no sentimento. Então, vamos lá. Vamos amarrar tudo aqui, porque a gente tem um tempo curto aqui, né? Se você, de nível consciente, adota uma estratégia de domínio sobre o mundo, tá? Isso está em nível cognitivo. O que isso é na linguagem global? Independente da crença, existe uma linguagem universal de como você atrai as coisas para você. E qual que é essa linguagem universal? Quando você está lá nos Estados Unidos, será que você vai pedir, digamos, o carro dos sonhos em inglês? Será que quando você está lá na China, você vai pedir o carro dos sonhos em chinês? Não. Ou aqui no Brasil em português? Não. A linguagem universal que faz você sintonizar com aquele objetivo que você quer é a linguagem da frequência, vibração. Eu gosto do exemplo da água, para a gente contextualizar isso daqui. Eu estou falando aqui, né, gente, bem rápido, né? Mas a água, quando ela está em estado sólido, ela está vibrando numa frequência. Depois que ela fica em estado líquido, ela vibra em outra frequência. Quando ela está em estado de gás, ela está vibrando em outra frequência. Mas tudo é água. 80% do nosso corpo, se eu não estou enganado, ou muito próximo disso, é composto por água. Então, vibração é a linguagem universal. Tá? E quando você vibra na linguagem da escassez, o que você manda de sinal para o mundo? Você pode até ser uma pessoa conscientemente positiva. Você faz lá um exercício diário de praticar gratidão, né? Praticar positividade. Só que durante o dia inteiro você vibra negatividade. Você reclama, você olha o ponto preto na folha branca. Você o tempo todo está vibrando escassez, você está vibrando raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, né? Em vez de você vibrar paz, alegria, amor, que são felicidade, que são itens que estão atrelados à abundância. Tem uma frase da Elaine Eurives que eu achei incrível. Como que você atinge a felicidade? Sendo feliz. Vamos lá, é profundo isso e extremamente óbvio, mas quando você é feliz todo dia, você atinge a felicidade. Perfeito? Então, assim, quando você conscientemente expande o seu domínio sobre o mundo, você manda o sinal, a frequência. Só que só pensamento positivo não é o suficiente. Você precisa atrair, que daí é a lei da atração que a gente fala. Tá? Atrair, você atrai por meio do sentimento. Então, com a mente você manda o sinal, a frequência, e com o sentimento, coração, você atrai. Tá? Então, para a gente encerrar esse item aqui, essa pauta, o que acontece? O carro dos seus sonhos, ele já existe em frequências aleatórias. O pneu está vibrando, já existe na natureza. A lata já existe na natureza. Só que conforme você vibra e sente e atrai aquilo, eu estou falando de bem material porque
Isso não é nada, né? Eu falo assim que isso, cara, é pensar baixo, bens materiais, mas é um exemplo fácil de entender, cognitivo, né? Quando você vibra de forma realmente de gerar sentimento profundo, a tua mente é positiva. Durante o dia você é uma mente positiva e você vibra sentimento positivo e você atrai aquele carro e, cara, isso acontece. Então, é incrível isso, cara. É incrível. É um jogo bizarro. Tá? Um jogo que não adianta você ser positivo, você tem que se sentir positivo. Isso é vibrar as frequências de paz, alegria, amor, razão, aceitação. Tá? Aceitação muito importante, tá? Pra gente encerrar aqui o último tópico que eu vou falar. Porque a vida é harmonia. A vida simplesmente acontece em você. Olha que louco. O que significa isso? Quando você me escuta, o pensamento para interpretar essa informação simplesmente acontece. Você não fala assim, agora cérebro, pense. A digestão simplesmente acontece em você. Olha que incrível. Olha que incrível. Cara, é incrível. Então, você tem que parar de viver a vida e deixar que a vida viva através de você. Tá? Mas esse é um papo profundo, tá? Em 20 minutos aqui de live não vai dar pra a gente explorar tanto. Tá? Mas eu queria que você me desse aqui um feedback. Caiu algumas fichas aí? Quais foram essas fichas? Rian, eu acho que é a Isabela, tá? Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que é a Isabela, né? Caiu algum bingo aí? Isabel. Desculpa. Isabel. Caiu algum bingo? Quais os insights? Comenta aí. A gente vai encerrar daí. Quais foram os bingos que caíram aí? É importante, cara, a gente aceitar que a vida é harmonia. A vida é harmonia, cara. A vida simplesmente acontece. Você não precisa falar pra planta cresça. Ela simplesmente cresce, cara. Então, quando você aceita que a vida não é difícil nem fácil, a vida simplesmente é, você engata numa leveza e daí, cara, a derrota e o ganho, a derrota e o ganho têm o mesmo peso. E esse peso é neutro. Perfeito? Porque você já é abundante. Perfeito? Vamos lá. Tudo isso é verdade, mas às vezes os pensamentos negativos das pessoas que estão em nosso redor podem nos trazer para baixo também. Isso que eu falei rapidamente aqui. O ambiente define, tá? Se você está em meio de pessoas, você é a média das 5 pessoas que mais convive. Se você está em meio a pessoas que são negativas, você vai ser puxado, tá? Assim como você se conecta com pessoas de outro nível, você também vai ser elevado. Isso de vibração é tão simples que parece complicado. É bizarramente simples, na real, mas extremamente desafiador para executar, para praticar. Mas é possível. Tá? E assim, cara, quando você realmente vibra, se conecta na frequência do amor, da paz, da razão, da aceitação, você, cara, você recebe mensagem de lead que você nunca pensou que ia receber.
você as pessoas te convidam para fazer coisas que você nunca imaginou que seria feito, porque você se conectou, de alguma forma você a chamou. Da mesma forma acontece o lado ruim. Se você tem uma pessoa que está meio zoada no teu ambiente, possivelmente você de alguma forma atraiu. Você precisa entender como que você fez isso, perfeito? Mas isso exige cautela e bastante reflexão, tá? Por isso que é importante a gente cuidar das pessoas que a gente pede para abrir caixas portas na nossa mente. Os psicólogos, os hipnoterapeutas, os coaches, porque às vezes o cara abre porta que ele não consegue fechar e pode causar alguns danos. Então é muito importante a gente refletir de fato em quem a gente convida para fazer um tratamento um pouco mais profundo. Aqui eu fui de nível cognitivo, né? Eu expliquei, busquei trazer alguns exemplos, mas ainda é nível cognitivo. Você já vai ter os bingos, mas tem muita coisa mais profunda. Fechou? Obrigado, tá? Fiquei muito feliz de ter vocês hoje aqui comigo. Normalmente eu faço a live sozinho, tá? E tá excelente, não é por isso que eu faço para compartilhar. E é muito mais gostoso quando tem vocês aqui, tá? Obrigado, Rian. Obrigado, Isabel. Um excelente dia para vocês, um excelente dia para quem nos ouve aí posteriormente. E vamos em frente, cara. Que o seu dia seja maravilhoso. Eu mando boas energias, boas vibrações aí para que seu dia seja excelente. Valeu! Até amanhã na nossa live 25. Valeu! Excelente dia!